Já Acho que deu certo. Tudo certo. deu tudo certinho. Tudo bem, Thaís? E aí, Tudo Thaís? ótimo. Olha, vamos aqui fazer as apresentações, né? Falo Sim. aqui da Hanoi Editora, Thaís Boulanger. Super prazer receber as nossas autoras, Cláudia Ladeira e Márcia Ladeira, que vieram hoje assim abrilhantar a nossa noite, não só com o livro que está estreando, né, mas também com um pouco de história de vida, né, porque o livro ele se mistura um pouquinho com a história de vida de vocês. E é uma história super bacana, super interessante. Sou super suspeita para falar também. Adoro essa história especificamente, que acho que tem várias camadas aí de, de vida real, né? De uma Sim. vida de acontecimentos, né? Coisas que fazem tudo valer a pena e ter sentido, né? Então, deixa eu só colocar aqui, ó, para todo mundo ver o livro. É esse aqui. Opa, tá dando um brilho. Vai aparecer ao contrário aí para vocês, né? Mas tá aqui, olha, o filhinho mais novo dessa família, né? Eu acho. Isso aí. Então, queria começar a live dando super boa noite, super parabéns para vocês duas. E aí queria pedir para vocês contarem um pouquinho para a gente de como surgiu essa história, como surgiu esse livro. Na verdade, eu estava até brincando com a Cláudia e com as minhas amigas, né? Que memória é uma coisa que a gente acaba construindo, né? E como essa história tem bastante tempo, né? Foi escrita há Não vamos 40 falar sobre anos. tempo aqui, né? Depois a gente fala. Essa história tem 40 anos. Eu não sei ao certo se as memórias que eu tenho foram o que realmente aconteceu ou se foi algo que a gente acabou construindo, né, ao longo da vida. Mas o que eu lembro é que várias pessoas aqui que entraram nessa live conhecem, nós morávamos numa casa em Bangu quando nós éramos crianças. Numa casa enorme, sabe, bem bacana, que tinha quintal, tinha um espaço enorme para brincadeiras, é, tinha um gramado enorme que depois foi transformado em piscina. E o que nós gostávamos muito na época, e a gente ficava ansiando nas férias, tanto nas férias de verão quanto nas férias de julho, era a chegada dos nossos primos. Nós tínhamos muitos primos que moravam longe, que moravam em Angra, que moravam no Nordeste, que moravam em Brasília. Tínhamos vários que moravam perto, mas tinham vários que moravam longe. E a gente sempre ficava tentando pensar em como a gente faria para incrementar aquelas brincadeiras, em fazer tipo um teatrinho mesmo, um roteirinho para a gente brincar, sabe? E naquela época, né, vamos lembrar que isso tem um certo tempo, né? Há pouquíssimos anos atrás, uns 40 anos atrás, a grande diversão que a gente tinha era assistir uma série televisiva baseada nas histórias do Monteiro Lobato, que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinham duas crianças, mais uma boneca de pano, Emília, Pedrinho, Narizinho, Visconde Sabugosa. E eram histórias maravilhosas, assim, era um retrato daquela série televisiva, fazer um retrato bem fiel da literatura infantil, né? E aquilo era muito legal, porque o Monteiro Lobato misturava folclore brasileiro com histórias universais, tipo Grécia, Grécia Antiga, Peter Pan, e Isso, havia Gatinho uma Pirata, sim. temporada que era sobre o Peter Pan, sobre Capitão Gancho, sobre a Fada Sininho, enfim. E era quase uma agenda, né? A gente tinha o horário de ver o sítio, né? Tinham Então dois era aquele horário horários. ali que a gente parava tudo para ver o programa. Era de manhã, antes da escola, e de tarde. E aí eu não sei como, não sei quando, né? Na época das férias, eu e Cláudia achamos por bem fazer uma história nossa, adaptada, né, ou inspirada nos livros de Monteiro Lobato. A gente tinha uma sala de televisão, nossos primos que estão aí entrando certamente se lembram, Era uma biblioteca, né, Márcia? uma Era uma sala de televisão, mas biblioteca. era uma biblioteca, Thaís. Então a gente tinha uma biblioteca, a gente tinha o privilégio, né, e que foi construído ali pelos nossos pais, né, pela mamãe professora, a gente tinha uma biblioteca em casa, né? Isso aí. Então acho que tudo veio ali nesse conjunto, né?
É isso aí, a gente pegou uma máquina de escrever, uma Remington Da mamãe. verde musgo, que nossos pais nos Que emprestaram, caramba, e a gente não tem provavelmente essa máquina, né? A gente estimulando, devia ter essa máquina. estimulando a gente, e a gente sentava no chão. Isso não era numa mesa, não era em nada preparado. A gente sentava no chão e ia digitando. Uma digitava, a outra desenhava. Em outro dia, uma digitava e a outra desenhava. E aí Cara, mas o livro você, né, Márcia? Assim, a acabou. gente era bem pequena, né, gente? Eu acho que o mais incrível, assim, de tudo isso, desse projeto que está culminando com esse, né, com esse apoio de vocês aí da editora, né? Vou falar depois um pouco da Elaine também, que entrou na nossa vida aí, na família, e entrou na vida junto aí com esse nosso filho livro agora, né? Assim, tudo muito no foco do manual, né? Então era isso que a Márcia falou, né? Era desenhado no lápis, era boneca de papel, né? A gente fazia muita bonequinha de papel, desenhando mesmo, com roupinhas de papel, né? Então era a forma da gente se divertir ali naquela época, né? Lembrando, eu não sei se isso foi o que aconteceu de verdade, mas é como a gente se Mas é o que lembra a e gente assim foi, lembra. entendeu? É construção de Foi memória, isso. mas tem muita coisa do que a Márcia falou aí, né, que aparece no livro. Se a gente pega aqui no índice, a gente vê aqui no sumário, né, que vocês faziam aqui uma divisão, né, em capítulos, e cada capítulo, então, você falando ali do Monteiro Lobato, do sítio, né, tem uma lógica, vocês entenderam a lógica, né, de fazer o capítulo e criar ali, quase que fechado ali, né, como se fosse olha, por hoje é só. Tem isso de referência, né, acho que Era, se a memória é construída, eu não sei, mas que aparece ali, aparece. não, e era uma maneira da gente adaptar as nossas brincadeiras, né? Ou, na verdade, o contrário, né? Adaptar o que a gente lia nos livros do Monteiro Lobato e via na série de televisão para o que a gente poderia fazer ali no nosso quintalzinho, Num na tempo livre, casa né? de bambu, entendeu? E lembrando que, porque a gente não pode colocar todos da nossa família aqui, todos usam óculos. Pouquíssimos não usam óculos. Então faz todo sentido do mundo que o herói usasse óculos, porque tinha que ter isso na jogada, entendeu? Isso era uma Exato. questão, né? Total. Paralamas do Sucesso, né? Uso Ah, óculos, isso sim. era uma questão, né? E a gente não tinha esses óculos lindos, maravilhosos que tem hoje, né? As Com lentes muito certeza não. fininhas, né? Tinha também uma questão de um incômodo prático, né? Eu sei porque Exatamente. também Pode até. precisei usar muito cedo. Eu acho até que pode até não ter sido intencional ali, ou o objetivo ser esse, mas por trás, acho que da história, e quem aí teve acesso ao livro vai escutar um pouco isso. Então, o pirata, ele inicialmente era desencorajado no meio dos piratas, né? Ele era um pirata que ele era desacreditado, ele não poderia ser forte, ele não poderia ser bravo, ele não ia para o fronte da luta, por quê? Porque ele usava óculos, né? E a gente ali, sem uma intenção direta, a gente queria desmistificar tudo aquilo, né? Não, ele pode ser, né? Ele pode ter ali, casar com a princesa, ele vai ser forte, ele vai lutar com óculos, né? Por que não, né? Acho que era isso, né? Um pouco disso, né, Márcia? Já antecipando um spoiler aqui do livro, né? Não, acredito que sim. E assim, na época não havia tantas lutas, né? E a gente era muito pequena também, tinha 10 anos, né? Não tinha tantas questões em relação a batalhas, né? De outras ideologias. A gente era muito pequenininha. E talvez a Sim, nossa dor interna ali, e não digo como dor que fosse verbalizada, mas uma questão interna, eram os óculos. era o E isso é óculos, uma maneira da exatamente. gente mostrar para o mundo que, sim, pessoas de óculos podem ter sucesso, e pessoas bondosas podem ter sucesso, ninguém precisa ser brigão, ninguém precisa ser beligerante para vencer na A vida. É claro que coragem hoje vem de outra forma, a coragem é de as outra questões forma, né? A hoje coragem. talvez sejam outras. Hoje o óculos virou incorporado, né? Hoje as questões são completamente outras. É uma coisa muito ingênua, muito lúdica mesmo, mas a gente pode reproduzir para várias outras batalhas aí que as crianças podem, né, Se se inspirar, né? espelhar. Acho que se inspirar. É se espelhar, se inspirar, né? Acho que é isso.
E eu vou agora cometer o abuso de discordar das autoras, digo, porque eu acho que ingenuidade não tem nenhuma ali, né? Porque vocês têm aqui personagens. Tem uma coisa que você falou muito legal, vocês duas falaram, né? Dessa linguagem. Nós éramos pequenas, falávamos com o que a gente tinha, né? Crianças. Exatamente. Então, e é muito interessante porque o Monteiro Lobato, ele é muito conhecido por isso, né? Por esse empoderamento da voz da criança, né? E dessa coisa tão lúdica, né? Porque coisas muito fantásticas vão acontecendo. Acho que esse livro ele tem uma qualidade muito interessante dessa linguagem infantil, né? De não ter sido perdida, né, de vocês terem conseguido ali uma medida, né, de falar como crianças, mas como crianças que estavam ali preocupadas com questões importantes, né, porque vocês falaram, né, dando spoiler aí, que tem uma princesa no livro, mas não é uma princesa também clássica, né, não é uma princesa Não, assim, dos filmes norte-americanos, né, não é uma princesa com uns melindres e tal, uma princesa bem diferente. Questionadora, né? Questionadora né? Enfim, e estudiosa, né? E cientista, né? Cientista. Enfim, é isso aí. E aí, já que a gente chegou nesse assunto, assim, da princesa cientista, queria só que a gente conversasse um pouquinho, para quem não as conhece, né? Primeiro, a gente falou de um livro que ficou guardado, né? Ficou guardado por muito tempo ali, vamos colocar mais de 20 anos, para a gente não dizer a data. Dobra isso. E eu queria saber um pouquinho como é que foi essa decisão de retomar esse projeto? Isso eu posso falar um pouquinho aqui, né? O que acontece? Esse livro foi escrito em 1981, né? A gente era, de fato, muito pequena. Acho que isso aí hoje, quando a gente olha para trás e quando a gente resgatou a história, eu acho que, não sei se isso passa na tua cabeça, Márcia, mas eu mesma, às vezes, como é que a gente conseguiu, né? Como é que naquela época, com 10 anos, Márcia tinha 10 anos, eu tinha 8 anos, e como é que a gente teve essa autonomia? Porque mamãe trabalhava, papai trabalhava, não tinha papai e mamãe ali para ficar assessorando a gente nesse projeto, né? E a gente saiu do outro lado, né? Foi mais ou menos assim. Mas, enfim, o livro ficou guardado, o livro foi feito. Na época, a mamãe nos apoiou bastante no produto final ali, né? De quando ele foi concluído. E ela, como professora, a mamãe trabalhava em escola, ela queria colocar o assunto para frente. E a gente muito tímida, né? Nós somos muito tímidas, né? Não sei nem como é que a gente está aqui hoje falando aqui com você. A gente fala assim, não queremos, não vamos, deixe isso guardado, não queremos mexer nesse assunto. E beleza, acabou. Acabou e a nossa vida seguiu, né? Seguimos no nosso ciclo de vida. Mas mamãe guardou aquilo, guardou e a gente passou por todo esse processo de mudança de residência, né? Mudamos de endereço, saímos ali da nossa casa, mas o livro ficou guardado. O livro ficou guardado com ela. Em 2010, eu também não lembro bem o motivo, né? Mas eu estava numa transição de trabalho, né? Tinha saído de uma empresa e estava em casa. Eu falei, eu vou retomar esse assunto, vou publicar esse livro de uma forma, de alguma forma, né? Porque ele estava ainda datilografado, encadernado com linha. As folhas são costuradas com linha ali, né? E aí resolvi em 2010 publicar. A gente resolveu publicar num site, numa editora que na verdade não é uma editora, ela é uma gráfica. É uma gráfica que imprimiu o nosso livro da forma e contexto original e colocou num site para uma venda sem muito compromisso. E aquilo ali ficou por um tempo, né? Ano passado, inspirada e aí, enfim, a vida colocou a Elaine Ladeira na nossa vida, né? Casada com um primo nosso, e Elaine, com todo o talento dela ali de ilustração, e a gente não sabia, tá? A família não sabia que a Elaine tinha todo esse talento que ela tem. E quando a cauda do pavão surgiu, né? E aí a gente soube, né? Nos grupos da família de que haveria o lançamento da cauda do pavão, e a gente ficou muito feliz e muito impressionado com o talento ali de ilustração da Elaine.
Eu comentei com a Márcia, eu acho que a gente devia colocar esse assunto para frente. O Pirata de Óculos está ali, um livro super legal, uma história muito bacana. E aí foi a Elaine que inspirou a gente, na verdade, nesse refazimento, né? E aí entrei em contato com a Elaine me deu o seu contato, e na verdade você nos inspirou também, né? Porque aí o texto foi para sua mão, teve o tempo ali da tua análise, e quando você mandou aquela mensagem e pediu uma reunião para nos conhecer, e falou para a gente que, olha, a sua história é interessante, a história por trás da história é interessante, vamos fazer um projeto juntas. Aquilo ali, acho que coroou o trabalho e trouxe todo o profissionalismo que eu acho que esse trabalho lá do passado, de 40 anos atrás, merecia, né? Com a ilustração que conversa com o texto, com os insights que você e a Auriel deram em relação a próprio texto, sem mudar a essência dele, mas trazendo um contexto mais adequado para o público que consome literatura hoje em dia, o público infantil que consome literatura hoje em dia, né? Então, acho que isso tudo, acho que assim, foi a vida que colocou a gente, as circunstâncias da vida, eu acho que tudo tem um destino ali que é traçado, e você está hoje conversando com a gente, a Elaine tem entrado na família, ela tem o talento dela, do desenho ali, da ilustração, e a gente conseguir construir juntos, eu acho que terminou o ciclo ali desse trabalho, né? Então, acho que é mais ou menos isso, foi um acaso junto com uma vontade. E eu sou uma pessoa muito de ação, então eu sou aquele tipo assim, quando eu coloco uma coisa, eu vou fazer e vai sair. Aquele famoso era para ser, né? Que vai somando uma coisa com a outra. E aconteceu, exatamente. E a gente conheceu pessoas maravilhosas como vocês, e é isso aí que está acontecendo. Mas olha, eu fiquei muito feliz com essa fala de vocês, porque você começa falando assim, a gente não tinha um adulto ali orientando, né, o fazimento daquilo, né, a concepção daquele trabalho. E aí, quando a Márcia falou sobre a casa, né, o quintal, o espaço, né, deu uma ideia para a gente de uma grande liberdade criativa, né? É isso? Sim. A gente tinha muito estímulo da nossa mãe, do nosso pai, para o estudo, para a leitura. Como já falou, esse local onde a gente sentava para escrever era praticamente uma biblioteca. Alguns desses livros, inclusive, estão aqui na minha casa hoje, na estante da minha casa. E hoje eu leio muito menos do que eu gostaria, porque a gente acaba, né, com a vida, a gente se cansa, a gente perde um pouco, mas eles sempre deram para a gente muito estímulo para a leitura, para o estudo, e o quintal da casa era uma inspiração para brincadeiras. Sim, exato. E aí você, de uma forma lúdica, nossos pais foram muito espertos nesse sentido, né? De bobos, eles nunca tiveram nada, são ótimos. Você estimular o estudo, estimular a leitura de uma forma lúdica, você está estimulando a liberdade. A liberdade, né? A liberdade. A formação de caráter, a formação de cidadãos mesmo, né? Que convivem em sociedade. Então, brincar naquele quintal, naquela piscina, criando as nossas brincadeiras, criando as nossas próprias histórias, né? Aquilo é um tesouro que a gente tinha, aquilo foi um tempo que eu acho que a gente só dá valor depois que passa, né? É estudar e brincar, né? Tudo misturado ali. É isso aí. É isso aí. Com autonomia. Eu vou aproveitar o gancho. Tem 2 ganchos aqui, eu não sei meio para onde vou não, mas vou na intuição, tá? Queria que vocês falassem um pouquinho do papel da mãe de vocês, que aparece lá, né, tanto na dedicatória e dentro dessa história, né, como uma grande incentivadora, que foi a primeira pessoa que pegou esse material e falou, não, isso é um livro. Uhum. Eu posso começar falando aqui? Começar falando, Márcia? Comece você. Não, como a gente estava falando, a gente vem de uma família de pessoas que estimulam muito o estudo, que estimulam muito a leitura, a educação. Nossa mãe é professora de formação e depois pedagoga, sempre trabalhou em escolas públicas,
do município do Rio de Janeiro. Nós estudamos em escola Nós pública. estudamos em escola pública até a 8ª série primária. Eu estudei até a 8ª série primária, Cláudia, eu nem lembro mais. Mas eu estudei até Foi a 5ª, né? em escola pública. E a gente sempre teve esse estímulo. Nós tínhamos uma casa cheia de livros, a gente tinha acesso a todos os livros, a gente não tinha restrição de ler livros de criança, livros de adulto, podia ler o livro que a gente quisesse, no momento que a gente quisesse. Sempre fomos muito estimuladas a estudar. E quando nós começamos essa brincadeira do livro, ela foi uma das que mais nos incentivou. E nós tínhamos também 2 avós maravilhosas que já não estão aqui com a gente, e nós morávamos com uma delas, que também sempre estimulava, ia lá, dava lanchinho, a gente ficava lá escrevendo, ela estava lá. Tomava conta, né? Éramos crianças, né? Então éramos dava a base, isso aí. E na época a mamãe respeitou o nosso desejo da não publicação do livro. Nós, de fato, éramos muito mais tímidas do que nós éramos hoje. Mas aquilo ficou guardadinho lá. Era o tesouro da família, escondido. E você pensa que está com a gente esse original hoje? Tá com ela. Não tá, não? Tá com ela. Não, claro que não. Ela não dá, não vende. E é o maior merecimento. Tá com ela. E é dela, ela né? mesmo. O merecimento é dela. Tem que estar com ela mesmo. E se não fosse ela, a gente... Porque talvez se aquele livro fosse publicado naquela época, nós não teríamos ficado tão felizes quanto nós estamos hoje. Então, acho que tudo tem o tempo certo, né? Assim, acho que tudo tem Pra acontecer. A gente falou um pouquinho da princesa cientista e como vocês foram tem essa história como autoras ali muito cedo e aí depois a vida caminha para outro campo. Queria que vocês falassem um pouquinho para que área cada uma foi. Quer falar primeiro, Cláudia? Bom, eu sou médica. Eu me formei e trabalho até hoje na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e trabalho como clínica, né, como clínica médica. Eu trabalho numa enfermaria de clínica médica no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Aliás, para os meus residentes que estão aí, ó, beijo para todo mundo. E também a vida acabou me levando para trabalhar num hospital privado. Já trabalhei numa emergência, trabalhando como médica numa emergência. Hoje eu trabalho no setor de internação desse mesmo hospital. E, assim, a leitura, a escrita me fizeram também, há um tempo atrás, também com estímulo de pessoas muito queridas, inclusive minha irmã, que está aqui do ladinho, minha mãe, de completar o mestrado. E, assim, foi menos difícil fazer o mestrado porque a gente acaba tendo o hábito de escrever, né? Então fica mais fácil escrever a dissertação. E eu continuo trabalhando no hospital universitário até hoje, continuo trabalhando em clínica privada até hoje, lido muito com pacientes, sou muito falante agora, sou tímida para isso aqui. Estou me sentindo um peixinho fora d'água. Gosto muito. Obrigada. Conto muitas histórias para eles, conto muitas histórias para os meus residentes na hora de passar a visita, eles sabem muito bem disso. Eu sou a contadora oficial de histórias e eu acho que isso é uma herança do que foi plantada a sementinha lá atrás, quando eu era criancinha, né? Pelo papai, pela mamãe, pela Cláudia, pelos nossos primos maravilhosos e por todo mundo. É isso. Ai, muito legal. Uma escritora médica. E Cláudia? Já eu fui para uma carreira diferente, né? Fui para a área de tecnologia. E aí hoje eu sou gerente de tecnologia de uma empresa privada também. Me formei na UERJ em matemática, então tenho base em matemática e como especialização em informática. E me inspirei no papai, né? Que papai também era da área de tecnologia lá atrás, né? Trabalhava num grande banco lá em casa e na área de informática desse banco. Lá em casa, final de ano, o confete era papelzinho de cartão perfurado,
né? Picotinhos de papel de cartão perfurado. E me inspirei no papai e fiz o curso e trabalho até hoje na área de tecnologia, né? Então, são carreiras completamente diferentes, mas acho que com muita afinidade, nós duas de vida, afinidade nos nossos projetos pessoais, muito além dos projetos profissionais, né? É isso. E que a escrita também e a comunicação me ajudam muito hoje, né? Como gestora. Então, para comunicação com o time, meu time lindo também que está aqui me assistindo, um beijo para vocês, para me comunicar oralmente e através de escritas mesmo, de e-mails, né? Então, hoje é uma coisa que eu acho que a gente perde muito, né? Perdeu muito a questão da língua portuguesa, de se comunicar bem, de tratar a nossa língua portuguesa com cuidado e com carinho. E eu acho que isso a escrita trouxe para mim também e faz toda a diferença na hora de você comunicar, né? Acho que é isso. Ai, que perfeito. Porque tem uma coisa da aventura do pirata ali, né? E falando dessa criança que está ali, é muito investigativa, né? Muito da experimentação, muito da ciência, muito um olhar ali que aponta para essa potência da criança de querer saber de tudo, né? Então vai explorando ali a questão tanto política quanto científica, tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, né, numa história só. Então, obviamente, vocês conseguiram ali humanas exatas Exato. Imagina como é que naquela época a gente ia pensar que a Operação Pontinho ia sair na mão de uma médica, né? Imagina, né? É o destino, né? Entendedores entenderão, né? Quem lê Pois livro, era isso que eu ia falar. Vou aqui só dar porque acontecem coisas assim fantásticas na história, né? Inclusive cirúrgicas. Sim. Cirúrgicas, isso. Se bobear já era prenúncio, né? Naquela quando era isso. eu não queria ser médica, não. Com 10 anos eu não lembro nem o que eu queria ser, isso veio depois. Mas, olha lá. A Operação Pontinho estava lá, né, Márcia? Desejozinho, né? Entrando ali. E aí, falando assim, na Operação Pontinho, queria só localizar aqui um pouquinho o pessoal que está assistindo, que A Cauda do Pavão é um livro da nossa editora também, né, que foi ilustrado pela Elaine Ladeira, que também ilustrou o Pirata de Óculos. Então, para quem não conhece assim o livro, né, se chama O Pirata de Óculos e Sua Jornada Aventuresca. E aí, dentro dessas aventuras, a gente tem uma série de, eu diria, ensinamentos, questões, né, que, como vocês tão bem falaram, hoje elas estão mais claras, né? Porque pelo que eu lembro lá da minha infância, a gente não tinha tanta clareza, né, dessas questões que o livro fala, né? Então, quais são as questões assim que a gente pode apontar para quem já leu, para quem vai ler, que trata o pirata, assim? Eu acho que a primeira grande pontuação do livro é sobre essa questão da coragem, né? O herói do livro, né? O primeiro herói, né? É um rapaz, é um pirata que usa óculos e por isso ele é desmerecido, as suas qualidades, na verdade, acabam sendo desqualificadas porque ele usa óculos, né? E ele trava uma batalha ali, tanto interna dele com ele mesmo, para ele poder demonstrar sua coragem, né? Quanto a batalha externa com os outros, para ele poder... Isso. Mas não usando a força física, né, Márcia? É uma batalha, assim, de muita sagacidade, de muita esperteza ali, né? Ele está tentando mostrar o seu valor. A outra questão é a questão da princesa, que é uma heroína que, na época, vamos lembrar que esse livro foi escrito há 40 anos atrás. Então, hoje, quando a gente vê as obras infantis de Mulan, Valente, as novas heroínas da Disney, você vê heroínas super valentes, super corajosas. Você vê heroínas negras, princesas negras, coisa que não existia naquele tempo, né? E a gente vê que a princesa Marina, ela já foi à frente do seu tempo. A gente pode dizer que nós fomos pioneiras.
porque era uma mulher esperta, inteligente, cientista, que estudava, que não se conformava com aquele papel feminino da época, do gênero feminino, né? Que era aquele papel da princesinha da Disney antiga, de ser aquela que esperava o príncipe encantado. Não, na verdade ela é que salva o... E melhor a gente não falar mais para frente. Não é melhor parar Melhor por aí. parar por aí. Mas eu acho que isso é muito importante. Tem uma coisa dali que eu levo para minha vida agora, que a gente tem uma ideia que para a gente vencer na vida ou para a gente ter sucesso, nós temos que ser brigões, beligerantes e usar, às vezes, usar de violência, usar de truculência. E eu acho que essa história mostra que a pessoa bondosa, uma pessoa que pode ter uma sagacidade, como a Cláudia falou, não necessariamente gelando violência, uma pessoa que tenha simplesmente honestidade, bondade, pode vencer, assim como as pessoas brigonas podem perder, como é a história, de novo, sem dar spoiler, do nosso livro. Então, acho que é o empoderamento de um outro tipo de sucesso. Um sucesso que vem do estudo, que vem da paciência, um sucesso que vem da construção diária de várias qualidades, né? E principalmente que hoje, tanto eu quanto Cláudia trabalhamos, do trabalho em equipe. Ninguém está sozinho nesse mundo. Cada um depende do outro, cada um tem seu papel. E eu acho que esse livro mostra uma coisa que hoje a gente vive, que é conviver. A gente não pode viver simplesmente, a gente tem que viver e conviver. E conviver respeitando as diferenças, e cada um de uma maneira diferente, e os talentos vão surgir, a gente vai conseguir formar um time. Aqui sobre o livro, tem um molho aí também, né, Thaís, que eu não posso deixar de falar, que foi o molho da editora, né? Então, assim, é uma história que, como eu falei, ela tá na sua essência, né? Então, a história que a gente publicou é o cerne da história de 40 anos atrás, mas você trouxe insights muito interessantes. O próprio processo de criação dos personagens da Elaine, né? Que foi um processo de criação que ela leu o livro, a gente conversou muito rapidamente, né? Mas ela preferiu fazer a construção, né, dos desenhos dos personagens ali na leitura e na criatividade da história, e que trouxe, sabe, a princesa de cabelão, né? Que trouxe o pirata ali. Isso aqui, ó. A princesa maravilhosa. A gente ama a princesa cacheada, gente. A gente ama a princesa cacheada. Princesa cacheada. Então, assim, exatamente. Então, quando eu vi a princesa a primeira vez, pensa, eu me apaixonei pela princesa, assim, foi amor à primeira vista. Então, assim, a gente nessa foi uma construção ali, eu acho que a várias mãos essa publicação, né, essa edição de agora, porque a história está lá, mas assim tem um molinho, tem uns insights que acho que abrilhantaram o projeto final. Seu, da Elaine, e que, enfim, que a história está aí para quem tiver curiosidade ler, né? Tava tudo ali. Cláudia foi super generosa na sua fala, na sua leitura, mas estava tudo ali na história. A gente só trabalha ali de vírgulas, mas estava tudo ali. E fico assim, né? Tem uma parte do livro que eu posso salientar aqui uma coisinha também, se vocês me permitem. Tem uma parte do livro que fala sobre como ele se tornou pirata. E aí, do meio do livro, tem um discurso político, né? Falando que as mídias enganam as mães, contam que as pessoas vão conseguir medalhas, prometem. E isso tudo é muito falso, e os pais acabam
enganando os próprios filhos e levando os próprios filhos para um sofrimento pessoal, né? Em suma, as frases são bem melhores que essa, garanto. No livro está muito mais bem explicado, e eu queria que vocês comentassem essas duas coisas. Assim, vocês não tinham... Isso estava lá, né? Saindo de crianças de 10, 11 anos de idade, essa visão de uma realidade tão complexa, né, eu acho. Outra coisa que vocês colocam ali, né, são palavras, a gente vê que eram crianças estudiosas, porque são palavras também de alto nível que são utilizadas, assim, não é um vocabulário, porque quando a gente fala que foi feito na infância, as pessoas podem ter a ideia de que o vocabulário é reduzido, e não é nada disso, né, eu consigo visualizar o que vocês falam, assim, de terem uma biblioteca. Você viu o texto original, né? Havia um esforço em palavras, né, aventurescas, em palavras que saíam ali do nosso lugar comum, né? Então, eu acho que tem essa mensagem principal, assim, né, de uma percepção de mundo muito arrojada e possível para a infância, né? Porque a gente hoje gosta de mastigar as coisas para os nossos filhos, falo enquanto mãe, já me revelo aqui, né? Porque existe essa tendência de imaginar o universo infantil como um universo facilitado, né? E não é nada disso que aparece no livro, né? São questões complexas ali, até de estrutura de vida, né? Porque como é que o cara vai ser pirata porque alguém plantou um sonho errado na mãe que o obrigou a fazer uma coisa que ele não desejava? Olha, porque tem gente hoje em dia que, né, a gente importa muita coisa, né? Até roteiro de viagem, né? Felicidade, né? Encaixotada. Se a gente não tiver muita atenção, a gente vai comprando ideias que não são exatamente nossas, né? E isso tá ali no livro. Então, eu só queria deixar, assim, um alerta aqui, né, para quem não conhece a obra, de que tem essa linguagem, né, que se mantém ali muito conectada nas fantasias infantis, mas que também é bastante arrojada, né? Eu acho que tem muito a ver essa história que você falou do pirata e que colocam coisas na cabeça para ele ser pirata. E claro que nós não somos visionárias, né? Mas eu acho que a primeira questão que eu queria ressaltar, e de novo falando dos nossos pais, era de fato o quanto eles nos deram desde cedo as armas, as ferramentas, né? Arma não, que pelo amor de Deus. As ferramentas para a gente aprender a estar sozinho. Com todas as dificuldades que isso impõe. Nós nunca tivemos nada facilitado pelo nosso pai, pela nossa mãe, mesmo nosso pai sendo uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e nossa mãe sendo professora, uma das pessoas também mais inteligentes que eu conheço, mas nós nunca fomos facilitados. O que eu quero dizer, por exemplo, o dever de casa era feito por nós, ninguém ajudava a fazer dever de casa, a gente sentava na mesa da cozinha e fazia o dever sozinho, a gente ia e as nossas dúvidas eram tiradas na escola. Né? Claro que ajudavam quando a gente precisava, mas o que eu estou querendo dizer é que a obtenção da nossa capacidade de pensar foi difícil. A gente aprendeu a pensar de duras penas. Eu acho que isso ajuda na hora da gente formar a nossa própria opinião, né? E eu acho que hoje isso é uma coisa que as crianças e adolescentes de hoje carecem muito. A opinião já vem, como você falou, engarrafada, encaixotada, já vem num post de uma rede social, ou vem num resumo de um livro. Então, eu falo muito para os meus filhos que eles têm que aprender a pensar, e pensar sozinhos. Quando a gente aprende a pensar sozinho, dá no que dá. Deu no que deu, que foi a gente tão jovenzita, ter tido a vontade, ter tido a disposição de sentar, de escrever um livro. Você fala das palavras difíceis, a gente pegava um dicionário Aurélio que tinha na biblioteca, e quando a gente tinha dificuldade, a gente ia lá, pegava no dicionário. Tem muito erro de concordância no livro original, que vocês gentilmente corrigiram, porque a gente, às vezes, tinha coisas de concordância
verbal, nominal, que a gente não sabia fazer. Talvez eu não saiba fazer até hoje, para dizer a grande verdade. Mas fato é que essa independência que nós tivemos nos fez aprender a pensar sozinhas. E muito do nosso modo de pensar hoje vem da nossa infância, isso é fato. E vou dizer, o fato da gente ter feito a nossa educação, na grande maioria do seu tempo, em escolas e universidades públicas, isso fez a diferença. É verdade, porque a gente também estudou nas duas em universidades públicas, né? E a prática de formação em escola pública, né? Escola pública e universidade pública. Eu acho que isso faz a gente conviver com uma diversidade de pessoas tão maravilhosas. Isso desde a infância, quando a gente convivia com gente que era muito diferente. E durante a nossa vida acadêmica, a gente também conviveu com gente muito diferente, tanto eu quanto Cláudia. E isso faz uma diferença danada no nosso modo de pensar hoje, sabe? E talvez a sementinha tenha sido plantada lá atrás, quando nossos pais falaram: filha, vai estudar sozinha, não vou estudar com você não, aprende aí, se vira. E a gente se virou, eu acho que razoavelmente bem. Muito bem, né? É isso aí. E aí, queria falar com Cláudia especificamente, assim, porque Cláudia foi mais responsável, pelo que eu entendi dos originais, né, sobre os desenhos e sobre continuar esse projeto, estando aí mais nessa reconfiguração. E foi muito interessante ver o processo, né, como você teve força e tranquilidade, né? Porque mudou muita coisa, assim, principalmente na parte gráfica. E a gente sentiu de você uma aceitação muito tranquila em relação a isso. Aí eu queria saber como é que foi esse processo para você. Se foi difícil ver aquilo ali mudando de cara, né? Porque a parte gráfica é que eu acho que mais tem diferença do original. Mas mudou. Thaís, não foi fácil, não foi difícil, porque esse processo, quando a gente aprovou o texto, né, naquele momento que nós aprovamos o texto e começamos a trabalhar a parte gráfica com a prima, né, com a prima Elaine, a cada personagem que ia nascendo era um parto no sentido mais maravilhoso que um parto pode ter. Era um filho que nascia ali. Então, quando a gente recebia ali, olha, eu estou pensando no pirata assim. E a gente via, não, vamos fazer um pouquinho assim, um pouquinho assado, mas a ideia está perfeita, vamos ser dessa forma. E quando o personagem vinha, era aquele filho que estava nascendo, né? Então, a cada personagem que a gente... Quando chegava uma mensagem da Elaine, né, da ilustradora, com uma mensagem nova, eu já ficava aflita para abrir, para ver quem era o personagem que estava nascendo naquele momento, né? Então, eu vi um nascimento. Nasceu o pirata, nasceu a princesa, nasceu o capitão, nasceu um inspetor... E os personagens foram nascendo como uns filhos conjuntos aqui. Então foi um processo para mim muito gratificante também, né? E não tive nenhuma questão, nenhum apego em relação aos originais. Eu acho que aqueles originais tiveram o tempo dele naquele momento, lá em 1981, mas o tempo mudou, a vida segue e a gente está aqui para mudar, né? Acho que essa resiliência, essa abertura para a mudança também é super importante para a vida da gente como um todo, né? E no livro foi a mesma coisa. Mas cada personagem ali que era proposto era um filho nosso que nascia juntos, né? E a gente montou um grupo e foi muito bacana, foi um processo muito legal. Nós ficávamos ansiosas por pingar mensagem ali naquele grupinho das ilustrações durante o processo criativo. E vamos a Elaine, que né, nós desenhávamos, né, como uma criança de 10 e 8 anos, não tem nenhum talento. A Elaine Isso. Não posso nem falar que aquilo é ilustração, né? Ilustração é o que temos hoje, isso. A gente... Deixa só... Tem uma coisa aqui que a ilustração faz, né, que é esse diálogo com o texto, né? Isso é um trabalho que muitas vezes... E eu queria só comentar aqui o comentário, mas não me aguento, acabo falando mesmo.
que tem uma coisa muito bonita. Eu falo que esse livro, a gente gosta do livro, a gente gosta da mensagem, a gente gosta da história, a gente gosta da história por trás da história. Porque tem uma coisa assim, que é muito lugar comum, né? Do autor como uma pessoa solitária, né? Ali, agoniado, tal, escrevendo e tal. E a história de vocês é tão diferente e é tão bacana, né? Que é um livro que nasce numa brincadeira, é um livro que respeita o tempo de cada um, então vocês tiveram o tempo de vocês respeitado, né? Não está na hora de publicar, está na hora de publicar. Isso tem um grande valor, eu acho, tira do livro essa ansiedade, né, que a gente tem, né, de fazer, produzir, mostrar, como vocês falaram, né, da rede social, que tirou a foto, tem que publicar, né? Essa coisa assim, não. A história de vocês é completamente outra nesse sentido, né? De traz um frescor para a nossa vida, eu acho, né? Traz essa visão muito orgânica desse processo de escrita, né? Isso é um talento, assim, é uma mensagem, eu acho, que a gente pode passar para as pessoas, né? Vocês se colocam ali como autoras, como escritoras, e tendo a vida de vocês ali em outros campos, né? Autoras de outros projetos que não estão publicados em livros, mas que estão vivos aí nos seus trabalhos, né? Vivos aí, impactando, influenciando a vida de tantas pessoas. Então, a gente traz dentro desse livro, dentro desse projeto, uma série de coisas tão maiores, né? E eu adoro as lives por causa disso, porque a gente consegue contar um pouquinho da história e desmistificar um pouco essa visão que a gente tem do livro, né? Sim, a Márcia é minha parceira de vida, né? Márcia é minha parceira de vida desde ali da pequena infância, e a gente tem, assim, e como você falou, a gente seguiu vidas profissionais completamente diferentes, mas a gente é daquelas que não deixa de almoçar juntas uma vez por semana. Todo final de semana. Todo final de semana. Todo. Então, assim, é uma parceria de vida. Então, foi tudo muito, essa construção foi tudo muito natural, porque tem um amor aqui que enfim, desde ali desde o berço, né? É isso, né? Então, acho que por isso que as coisas funcionam. Eu adoro falar isso, adoro falar que livro tem efeito colateral, né? A gente pensa que está fazendo uma coisa, mas faz o mundo mudar, né? Aproxima as pessoas, modifica a história, traz um monte de coisas que a gente não imagina, né? Pedacinho de papel pode fazer. É isso aí. E livro é muito gostoso, né? Cheiro de livro novo. Quer coisa melhor do que cheiro de livro novo? Não tem nada melhor do que livro novo. É muito gostoso. Não tem, não. Cheiro de livro novo. Eu acho que se a gente puder, né, uma mensagem para todos, é a gente voltar a ler mais. Lê-se tão pouco, né? É claro que hoje é até mais fácil você ter acesso a resumos de livros, ou livros digitais, e-books e etc. Mas não tem nada que se iguale a você sentar numa cadeira, num sofá, tranquilaça, pegar um bom livro e ler um bom livro. E a gente estimular nossas crianças a lerem, né? Nossos adolescentes. E a escreverem, né, Márcia? E escrever, às vezes pode ser uma pequena história, né? Pode ser um esboço de quadrinho, né, para os nossos filhos, e a gente valorizar isso, né? Eu acho que quando a gente traz esse valor, a gente gera um ciclo aí virtuoso de estímulo e de incentivo, e a gente trazer um pouco disso para as nossas crianças, né? Porque tem diversão além do videogame, tem diversão além da série, tem diversão além do celular, né? Escrever, desenhar, criar uma história na mente é uma super diversão de férias aí, né? Se não foi, e não foi. Aí, ó, tá o nosso exemplo. Aí. Não é? Fica a dica aí. A dica de 1 milhão, eu acho, do dia é essa. E queria que a gente se despedisse aqui convidando quem puder, quem estiver no Rio, né? Teremos o lançamento do Pirata de Óculos
que é esse livro lindinho aqui, e sua jornada aventuresca, no dia 30, sábado, na Cidade das Artes, às 2 horas, certo? Muito. Certo, olha, quem tiver com criança, a gente está preparando umas surpresinhas aqui para as crianças. Todo mundo vai sair de pirata. É isso aí. Olha, Legal. Espera todo mundo lá. os adultos também pegam, porque afinal de contas a gente gosta disso, né? A fantasia não é só para criança, a gente também merece, né? Ah, verdade, isso aí. Falou bonito. Não é? A gente está vivendo um mundo tão doido, tão duro, né? O nosso mundo de hoje está tão duro que um pouco de fantasia dá um calorzinho no coração, né? Acho que a gente precisa de um pouco de afeto, de carinho, de novo, como você falou. Descontração, de brincadeira. Um livro, né, na maioria das vezes é escrito tão solitário, mas esse livro acho que reflete as nossas vidas, a minha, da Cláudia, e das pessoas que nos cercam. A gente vive muito em comunidade, a gente vive muito junto, a gente não vive sozinha. E nós, especificamente, vivemos muito juntos. Então, acho que o livro acabou mostrando um pouco isso, né? Trabalho em equipe, vida em conjunto. Isso não tem preço. Eu acho que é o melhor caminho, é o único caminho. É isso. E uma sensação de que esse, como os outros livros infantis da editora, vai ser queridinho dos adultos. Porque tem isso, né? A gente acha que é para criança e não é não. Os pais gostam mais do que as crianças, é uma coisa, não é? Olha o Harry Potter aí, olha a J.K. Rowling agora, quem sabe? Não é? Tem que pensar grande, né? De roubar o lugar da J.K. Rowling, mas tudo bem. A gente deu A gente está feliz com esse projeto aqui, tá tudo certo. O bruxinho é gente boa também. Deixa que o bruxinho também. Deixa o bruxinho. O bruxinho também é gente boa. Podia ser amigo do Piratinha, vamos lá. Quem sabe, né? Vocês são grandes. Muito, muito obrigada. Obrigada, Thais. A gente que agradece. Por tudo, tá? Obrigada por tudo. E até sábado. Até sábado. É isso aí, até sábado. Pessoal, até sábado aí. Todos vocês que puderem estar lá na Cidade das Artes com a gente. Até sábado, gente. Se puder estar lá, estaremos disponíveis, estaremos braços abertos para todo mundo. É isso aí. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos pela presença. Tá bom. Um beijo para os meus filhos, um beijo para o meu marido também, que me apoiou aqui todo. Um beijo para todo mundo. Valeu, beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau.